No início do século XIX, o Brasil respirava uma sociedade marcada por uma tensão silenciosa entre tradição e modernidade, entre a fé inabalável nas estruturas patriarcais e os impulsos ocultos da carne e do sangue. Era uma terra de contrastes extremos, cidades coloniais pontilhadas por igrejas barrocas, engenhos dominantes e vastos latifúndios, onde o poder se media pela capacidade de manter escravos, controlar terras e perpetuar a linhagem familiar. Nesse cenário, emergiu Baltazar Ferreira do Rego, nascido em 1819 na cidade de Cachoeira, no recôncavo baiano, filho de um senhor de engenho decadente e de uma mãe mestiça, culta e sagaz. Desde cedo, Baltazar se destacou não apenas pelo intelecto aguçado, mas pela capacidade de analisar problemas sociais e biológicos com um rigor quase científico, fruto de sua formação jesuítica e do contato com correntes iluministas que se infiltravam discretamente nas elites coloniais. O jovem baiano, ao longo da vida, tornou-se um homem de influência crescente nas rodas políticas e familiares do Nordeste. Observava atentamente o drama das famílias coloniais que, após anos de casamento, permaneciam sem herdeiros, e sentia uma angústia peculiar diante da repetição de tragédias silenciosas. Crianças que não sobreviviam, casamentos sem filhos e dinastias prestes a se extinguir. Para Baltazar, essa não era apenas uma questão privada, mas um problema estrutural que ameaçava a continuidade do poder e da ordem social. Ele não via maldade, via solução e estava convencido de que era possível, por meios cuidadosamente calculados, orientar a reprodução de forma a preservar a estabilidade das famílias e, por consequência, do próprio sistema colonial. O que Baltazar propôs, inspirado em práticas observadas na Bahia, onde alguns engenhosos e senhores de escravos já recorriam a métodos pragmáticos para assegurar a descendência, foi simples em teoria e devastador em prática. Sugeriu que os fazendeiros do Sudeste permitissem que suas esposas engravidassem com escravos selecionados, escolhidos a dedo pelas qualidades físicas e intelectuais que poderiam transmitir aos filhos. O raciocínio era claro para ele. A união deveria garantir herdeiros vivos e fortes, sem recorrer a meios artificiais ou cirúrgicos. Era um conselho de um pragmatismo extremo, acreditando resolver uma questão de sobrevivência dinástica. O problema, no entanto, revelou-se logo após a implementação. As famílias que seguiram o conselho de Baltazar enfrentaram consequências imprevistas. As esposas, inicialmente relutantes, começaram a se apegar emocionalmente aos filhos, gerados a partir desse acordo, vendo neles a vitalidade que há muito não encontravam na vida conjugal. O vínculo materno, natural e poderoso intensificou-se de maneira incontrolável, tornando impossível para muitas mulheres manter a mesma intimidade emocional e sexual com seus maridos. Além disso, a diferença física entre os homens escolhidos para gerar os herdeiros e os esposos brancos, especialmente a presença de atributos mais vigorosos e ostensivos, amplificada pela saúde e vigor dos escravos selecionados, criou uma tensão íntima impossível de reconciliar. O desejo, tão facilmente regulado por convenções sociais e religiosas, escorregou das mãos da elite masculina, gerando um ciclo de frustração, humilhação e, inevitavelmente, a primeira onda de cornos documentada no Brasil colonial. O caso do coronel Augusto Ferreira da Costa, em Minas Gerais, ocorrido algumas décadas depois, tornou-se emblemático. Augusto era um fazendeiro rico de Ouro Preto, incapaz de gerar herdeiros com sua esposa, Dona Esperança, após anos de casamento. Desesperado para preservar sua dinastia, recorreu à prática baiana recomendada por Baltazar. Selecionou 7 escravos saudáveis, fortes e aparentemente ideais para perpetuar sua linhagem, estabelecendo um acordo meticuloso com regras rígidas de encontros semanais. A expectativa era clara: gerar filhos vivos que garantissem a continuidade do poder e da fortuna. O resultado foi devastador e instantaneamente visível. O nascimento da primeira criança, Maria da Conceição, trouxe à tona o que ninguém queria admitir. O sinal da miscigenação não podia ser escondido da sociedade. A elite local começou a suspeitar, a reputação do coronel desmoronou, e a tragédia tomou forma completa quando a segunda criança nasceu. Joaquim Augusto, ainda mais visivelmente mestiça. A depressão e a vergonha consumiram Dona Esperança, que cometeu suicídio, deixando uma carta que expôs o terrível ciclo que o Conselho Baiano havia desencadeado. O coronel entrou em colapso mental, perdeu a fazenda e viu a dinastia ruir. Mas o que ocorreu em Minas Gerais não foi um caso isolado.
Baltazar, sem intenção maliciosa, havia plantado uma semente de desordem psíquica e social. Sua ideia, pragmática e aparentemente racional, desencadeou efeitos irreversíveis. A obsessão masculina por características físicas brancas em herdeiros criou critérios de seleção que ignoravam os vínculos humanos e emocionais. As mulheres, reagindo à vitalidade e intensidade emocional e física dos filhos gerados fora do casamento, afastaram-se dos maridos e passaram a buscar nos filhos a expressão do afeto e da intimidade que lhes eram negados. A sociedade colonial assistia, perplexa, à erosão silenciosa de suas próprias normas, sem perceber que a tragédia já havia se instalado no tecido moral e familiar do país. Baltazar nunca imaginou a profundidade da destruição que seu conselho provocaria. Ele viajava entre engenhos e fazendas do Sudeste como um consultor improvável, oferecendo sua solução para famílias desesperadas. Ele acreditava estar servindo à estabilidade da ordem social. Mas em cada propriedade onde suas orientações eram seguidas, pequenas catástrofes psicológicas floresciam. Casamentos esfriavam, desejos se dissipavam e a honra patriarcal, outrora intocável, começava a ser corroída pela necessidade de sobrevivência biológica. Cada herdeiro concebido através do Conselho Baiano trazia consigo um peso invisível de vergonha, medo e desordem emocional. E cada família que seguia a prática se via presa em um ciclo que nenhuma lei, tradição ou penitência poderia reparar. Com o passar dos anos, a memória de Baltazar Ferreira do Rego se tornou uma sombra. Seus descendentes e seguidores esqueceram o homem, mas não os efeitos de suas ideias. As famílias que tentaram garantir herdeiros saudáveis e apropriados viram-se enredadas em uma rede invisível de descontentamento, infidelidade emocional e frustração sexual. O pragmatismo baiano, destinado a resolver o problema da infertilidade e preservar a ordem, transformou-se numa lição sobre os limites da intervenção humana na intimidade e na natureza das relações familiares. A história de Baltazar e seu conselho é, assim, mais do que um relato de tragédias individuais. É um testemunho do paradoxo da razão aplicada à vida humana. Ele tentou controlar a reprodução, o desejo e a continuidade das famílias, mas acabou sendo o arquiteto involuntário de um fenômeno cultural que se estenderia por gerações. A primeira onda de cornos, a desordem moral silenciosa e a reconfiguração da intimidade na elite colonial brasileira são, em grande medida, frutos de sua visão pragmática e um lembrete de que o controle absoluto sobre a vida humana, quando desprovido de compreensão do coração e da mente, só gera caos. Baltazar Ferreira do Rego morreu em 1887, em Salvador, relativamente respeitado como homem de ciência e conselheiro de famílias, mas sem nunca perceber a extensão total da tragédia social que suas ideias desencadearam. Seu legado é, paradoxalmente, uma lição sombria. A busca racional por soluções para problemas humanos complexos, sem respeito pelo tecido emocional e psíquico das pessoas, pode levar a consequências imprevisíveis e devastadoras. Sua história permanece como um sussurro inquietante entre os corredores da memória colonial brasileira, um aviso silencioso de que, mesmo quando se age com boas intenções, o mundo humano raramente se deixa governar pela lógica pura.